você parar para analisar, nós estamos falando de vidas, vidas familiares, né? As pessoas tendem a achar que a pessoa com deficiência, por exemplo, ela é só educação infantil e ensino fundamental 1. A gente precisa começar a normalizar que as pessoas com deficiência são pessoas iguais a gente. Então, por exemplo, às vezes alguns professores falam assim, eu tenho um autistinha. Eu falo, compra, vende na loja, onde é que vende? É nas americanas.com. Como assim, Pro? Eu digo, porque você não tem um autistinha, você tem um aluno que a mãe batizou com o nome, né? Então, se a gente for partir para a escola, a gente precisa começar a mudar, inclusive, as nomenclaturas. Não é aluno com deficiência, né? Pessoa com deficiência, ou é José Braga, aluno do 5º ano, que tem, né, uma necessidade de adaptação pedagógica para a matemática. José Braga, que é do 8º ano, do 9º ano, que precisa de uma adaptação de espaço e mobilidade, né, de mobilidade na escola. Então, vamos começar a mudar essas nomenclaturas, por exemplo. Você quer ver A uma coisa propósito, importante? Sim, deixa pode só. falar. Essa coisa da linguagem, Dai, a gente tratava sobre isso um pouco antes. Isso me parece muito importante, né? Porque quem está vendo a gente agora, quem vai ver a gente pelo IGTV ou vai ver na versão pelo YouTube, certamente tem pessoas que têm dúvidas com relação à linguagem, né? É deficiente? O cego é cego? Ou é pessoa com o deficiente visual? Ou é pessoa com deficiência? Essa coisa que você já está iniciando, eu queria que realmente você desse muita atenção nessa sua fala sobre isso, porque eu acho que é uma É, dúvida muito geral das pessoas. Bem, as pessoas com deficiência, elas decidiram, né, elas têm um lema escrito primeiro, nada sobre nós sem nós, né? O que significa? Que você não pode, por exemplo, fazer uma mesa redonda na escola que você trabalha, sem convidar a pessoa com deficiência para falar por ela. A gente precisa começar por aí. As pessoas com deficiência, elas precisam ocupar os seus espaços e precisam começar a falar, dizer de fato, é o que a gente chama de lugar de fala, dizer de fato aquilo que as incomoda. Então, elas decidiram, no Nada Sobre Nós Sem Nós, na Convenção de Guatemala, né, que elas gostariam de ser chamadas pessoas com deficiência e não mais portadores de deficiência. Por quê? Porque quando você fala portador de deficiência, significa que você está portando alguma coisa que você pode tirar. Então você tem esse óculos, eu digo, José, tire seu óculos. Você portava o óculos e agora você tira. Você não é mais portador de um óculos. A deficiência, você não pode tirar a cegueira, a surdez, né? A sua paralisia cerebral, você não retira, você convive com ela, faz parte de você, mas ela não lhe define enquanto pessoa, né? A deficiência faz parte da pessoa, mas não define ela como um todo, como um indivíduo. Então, aquele indivíduo cego, ele não é somente um indivíduo cego, ele tem um nome, ele tem uma história, ele tem sonhos, ele tem projetos, e é isso que a gente precisa começar a se atentar. Bom, o correto é chamar pessoa com deficiência. Em lugares públicos, em lugares que você vai falar, por exemplo, como agora na live, a gente não conhece, então é pessoa com deficiência. Se eu tenho intimidade com uma pessoa, né, eu chamo ela pelo nome dela. José, Maria, Fernanda, Nelma. Eu não vou de jeito nenhum dizer aquela cega que estuda com a gente. Será que ela já chegou? Né? O surdo já está aí. Então, isso são palavras pejorativas que você acaba discriminando a pessoa. Então, o correto é falar pessoas com deficiência. Na escola, o correto é falar o nome do aluno. Por que você não chama os outros alunos pelo nome dele? Quando você se refere, por exemplo, a um aluno que não tem deficiência, você fala assim, aquele aluno que tem o cabelo comprido, que. Não, você fala assim, sabe quem é João da 5ª série? Então, é a mesma coisa, é se referir a ela pelo nome. As pessoas cegas, elas não se incomodam que chamem ela de cegas, desde que você utilize dentro de um contexto que não a discrimine. Igual para todas as outras pessoas, cadeirantes, surdos, eles não se incomodam, né? Inclusive, é preciso que se diga que existe uma diferença entre surdos, né, e não ouvintes. Os surdos, né, e as pessoas que têm a deficiência auditiva, depois a gente pode conversar sobre isso, apesar de elas terem a deficiência auditiva, elas não gostam de serem chamadas o surdo, por exemplo, que se classificam como surdos de deficiente auditivos. Né, e aí tem toda uma concepção ideológica. Então, à medida que você vai estudando, você vai compreendendo essas questões, né?
Eu acho que a primeira coisa para a gente fazer é a normatização. Como você falou, é normal. Para mim mesmo, é super natural. Eu não consigo me relacionar com as pessoas observando nelas a deficiência. Aliás, eu me esqueço. Ontem à noite, por exemplo, eu estava fazendo um trabalho de audiodescrição para um site de uns amigos de São Paulo, todos pela inclusão, e eles me pediram para fazer a audiodescrição da página deles. E a pessoa que me mandou primeiro, um amigo, ele é cego. E aí eu ficar dizendo, fulano, olha aí para mim, quem está na foto. Ele, Daiane, você está esquecendo que eu sou cego? Meu Deus, eu me esqueci. Aí fui falar com uma outra pessoa. Então, assim, é tão natural para mim que eu já não vejo mais a deficiência, eu só vejo a pessoa, entende? Então, eu acho que Uhum. é por aí. A nomenclatura correta é pessoa com deficiência.